Se liga só nesse exemplo que eu acabei de encontrar. Por exemplo, aqui, ó, o exemplo claro que essa retirada de pavio ela vai influenciar na sua análise. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem duas velas verdes e essas duas velas verdes a gente sabe que é uma pressão de baixa. E por que é uma pressão de baixa? A gente tem duas velas verdes, onde a segunda vela, o corpo dessa vela, o corpo dela, não consegue romper o pavio da vela anterior. Ó, o corpo não rompe o pavio da vela anterior, ela fica abaixo. E o pavio dela consegue deixar um pavio maior, referente ao pavio da vela anterior, ou um pavio maior na parte de baixo, referente ao pavio da vela anterior. Então ela pode deixar aqui, ó, um pavio mais baixo na parte de cima, ou na parte de baixo, ou na parte de cima e na parte de baixo também, que vai continuar sendo uma pressão de baixa. Então, esse padrãozinho aqui, a pressão de baixa, a gente já tem uma leitura de fazer uma venda. Mas como vai ser melhor a nossa venda? Se esse pavio da segunda vela estiver tocando na nossa primeira vela após rompimento, nosso domínio vendedor. A gente olha aqui para trás e encontrou o nosso primeiro domínio de venda que a gente tem aqui, ó. Domínio de venda, a gente marca bem na abertura dessa vela. E já que é uma vela vermelha, a gente marca na parte de cima. Vamos analisar aqui, que ó, a gente tem a primeira vela do movimento, só que a gente tem que analisar se ela é a primeira vela após o rompimento. Então vamos ver aqui, ó, a gente olha para cá, olha para cá, olha para cá. A gente tem essa primeira vela do movimento da venda, e a gente tem que ver se essa vela aqui, ó, a vela anterior do domínio, se ela consegue fazer o rompimento de alguma primeira vela do movimento ou de alguma vela careca, algum domínio careca. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa primeira do movimento, a gente pode fazer a marcação aqui na sua extremidade. Então a gente fez aqui a marcação e jogou lá na frente. A gente descobriu que essa vela aqui, essa com essa, tá com gap. Então a gente faz o que? A gente pega a abertura da vela atual e tem que ver referente ao fechamento dessa vela aqui, que é a vela anterior. Então se ela não tá certinha, o fechamento com a abertura, quer dizer que a gente tem que fazer esse pequeno preenchimento, ó. A gente tem que fazer esse pequeno preenchimento que faltou. Então, na verdade, essa vela terminou aqui. E quando acontece o que? Quando o corpo da vela já consegue tocar no domínio, ela fechou esse domínio. É como se fosse um rompimento. É a mesma coisa, ó. Isso daqui, por exemplo, a gente tem a nossa extremidade. Ou quando rompe e aparece a próxima vela sendo verde ou vermelha, a gente vai ter a nossa primeira vela após o rompimento. Ou aqui também, ó, serve do mesmo exemplo. A gente tem aqui e a vela consegue travar. Se ela travou, a próxima também vai ser a primeira vela após rompimento. Aqui a gente não é um rompimento, mas é um fechamento desse domínio. Então, tanto desse jeito quanto desse jeito é um rompimento. A próxima vela vai ser a nossa primeira vela após rompimento. Essa daqui e essa daqui vão ser a nossa primeira vela após rompimento. Então, a gente descobriu que essa vela conseguiu terminar travado com esse domínio. Então, essa daqui é a nossa primeira vela após o rompimento. Só que a gente não quer saber dessa vela, a gente quer saber dessa daqui. A gente quer saber se essa daqui que é a primeira após o rompimento. A gente descobriu que essa verde é, a gente descobriu que até agora essa vermelha não é. Então vamos procurar mais aqui para trás. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Mais aqui para trás, essa vela verde, se ela consegue romper alguma primeira vela do movimento da venda ou alguma vela careca. E a gente tem exatamente aqui, ó, vela careca. A gente pode marcar a extremidade. E por que podemos marcar a extremidade? Que quando a gente compara duas velas, por exemplo, a gente comparou essa vela com essa vela, a gente observou que no meio dessa vela, nessa divisão de preço, alguma dessas duas elas não deixaram pavio, ou a primeira ou a segunda. Se alguma delas não deixou pavio, a gente já sabe que a gente tem um domínio de vela careca. A gente pode marcar na sua extremidade, a gente quer observar o rompimento. Então a gente analisou que o que? Essa vela verde conseguiu romper o domínio da vela careca. Então essa vela aqui é a nossa primeira vela após o rompimento. A gente pode fazer a marcação bem no domínio, que é na abertura, e vamos traçar lá na frente. A gente traçou lá na frente e viu o que? Esse padrão aqui que é a pressão de baixa. Se temos pressão de baixa tocando no nosso domínio de venda e não é qualquer domínio, tem que ser a primeira vela após o rompimento, a gente tem leitura de venda quando passar aqui da liquidez. Então, ó, a próxima vela aqui bateu aqui, você pega a sua operação de venda. Aí você vai falar pra mim, ah, mas nesse caso deu loss. Essa estratégia não funciona, o Will é uma farsa. Mas na verdade não. A gente tem que olhar as retiradas de pavio. E como a gente vai ver isso? Toda vez que a gente tiver qualquer análise, a gente tem que ver se os pavios não foram retirados. Por exemplo, a gente poderia olhar esses dois pavios, esse daqui, e traçar até lá atrás. Ó, a gente encontrou um corpo, então lá para trás a gente não quer saber. A gente quer saber do pavio até encontrar o primeiro corpo. Encontrou o primeiro corpo, se não travou em nenhum pavio, tá tranquilo. Agora vamos ver esse segundo pavio. Esse segundo pavio a gente pode marcar
e vamos traçar lá na frente até encontrar outro corpo. Vamos ver aqui, ó. A gente pode traçar até lá na frente, ó. Enquanto não encontrar um corpo, tá tudo bem, ó. Por exemplo, aqui, encontrou o corpo aqui, tá tudo bem. Agora a gente só vai ver aonde está a nossa marcação, se ela já conseguiu fazer essa retirada de pavio. A gente vai marcar o pavio e vai encontrar o primeiro corpo. Encontramos o primeiro corpo, não precisamos mais marcar. Agora vamos ver as retiradas de pavio. Quais pavios conseguiu tocar em simetria com esse pavio? Por exemplo, esse pavio, esse aqui também tocou. Esse aqui também tocou e esse daqui também tocou. Como a gente vai fazer essa retirada de pavio? A gente sempre vai encontrar o número par. Como aqui a gente tem 2 e depois tem mais 2, aqui a gente tem 4 simetrias de pavio. E lembra que eu falei? Quando a gente tem número par, a gente pode anular. Se for número ímpar, a gente não poderia anular. E como vai ficar? A gente vai anular o quê? Esses dois primeiros. Então esse com esse é como se fosse esses dois pavios nunca existiram. Então esse daqui com esse daqui nunca existiu. Nunca existiu esse pavio, porque foi retirado. E agora vamos olhar mais pra frente. Qual pavio tem simetria? Esse pavio e esse pavio. A gente pode retirar também. Ó, a gente pode apagar esses dois pavios. É como se fosse não existe mais. E o que vai influenciar isso na nossa análise? A gente acabou de ver que o mercado não fez uma pressão de venda. Aqui tá errado. Aqui ela não fez uma pressão de venda tocando no domínio, porque essa vela não deixou pavio. E aconteceu basicamente esse padrão, ó. Fez uma vela aqui e a próxima fez essa vela aqui. Que essa segunda vela não conseguiu romper nem o pavio da vela anterior na parte de baixo e nem na parte de cima. O corpo dela conseguiu ficar dentro e o pavio também ficou dentro. Então essa vela conseguiu completamente ficar dentro da vela anterior. A gente tem uma informação de indecisão de mercado. Aqui nesse caso a gente não pode fazer nada, a gente não opera. A gente tem que observar os próximos cenários. Então é assim que você vai ler as retiradas de pavio. Por exemplo, vamos pensar aqui que tem somente 3 simetrias de pavio, ó. Por exemplo, a gente tem essas 4 simetrias, mas vamos supor que essa daqui não teve. Foi somente essa, essa e essa. Como ficaria? A gente iria retirar essa com essa e iria continuar essa. Então esse pavio, ele ainda existe. Esse pavio não foi retirado. Então a leitura aqui estaria certo. A leitura seria o quê? Uma pressão de baixa, tocando no domínio de venda, que é a primeira vela após rompimento. E por que disso? A gente tem domínio de vela careca, a gente pode marcar a extremidade, rompimento, primeira vela após rompimento, fez pressão de baixa, leitura de venda quando passar do pavio do fechamento. Então aqui a gente tem a primeira vela após rompimento, domínio vendedor. E aí a gente tem também esse padrão que é pressão de baixa. Pressão de baixa tocando no domínio da venda da primeira vela após rompimento é muito forte. É só jogar essa venda aqui. Mas você tem que observar o pavio que vai te demonstrar tudo. Se eu não tivesse, se eu somente estivesse analisando aqui, ó, nesse curto espaço, eu não saberia dessa informação. Eu não saberia que esse pavio ele foi retirado, ó. Por exemplo aqui, eu só vi esse curto espaço. Eu vi que esse dois pavios foi retirado, esse pavio foi retirado com esse, mas eu tenho que ver também se esse pavio também não foi retirado. É por isso que eu falo, você tem que encontrar até o próximo corpo, que seria basicamente isso. Você marca aqui o pavio e até encontrar o próximo corpo. Por exemplo aqui, tocou no corpo, a gente não precisa jogar até lá atrás, ó, não é infinito. É até tocando no corpo, tocou no corpo. Agora você vai observar todos os pavios que tocou em simetria. Aí como eu falei, tocou esse com esse e depois tocou esse com esse. Então eles foram retirados. Aqui a gente está em número par. E se fosse número ímpar, somente, por exemplo, esse e esse seria retirado e esse continuaria certinho. Então a gente poderia fazer a operação tranquilo. Aqui não seria uma retirada. Aqui ela sim continuaria tendo pavio e a nossa análise seria a mesma, não influenciaria em nada. Mas aqui como já tocou esse pavio com esse pavio e depois aqui atrás esse pavio com esse pavio até o último corpo, aqui ela influenciou. Aqui ó, você não tomaria esse loss por conta disso. Você está fazendo a leitura completa do gráfico. Você não está operando somente um padrão. Você está analisando o motivo do seu loss. E é isso que eu ensino no meu curso. Está no primeiro link da descrição. Você tem que saber analisar o gráfico de uma forma profissional. Não é analisar somente aqui ó, fez pressão de baixa. O que muita gente ia fazer aqui, fez pressão de baixa, tocou no domínio da primeira vela após o rompimento, podemos pegar essa leitura de venda quando passar da liquidez. Eu tenho certeza que muita gente ia fazer isso, ia operar vendido, ia tomar na cabeça. E mais do que também, ó, o mercado não tem liquidez para venda. Mesmo se não fosse pela essa retirada, você poderia sim tomar loss por conta que não tem liquidez para venda. Essa vela aqui é uma vela que não deixou pavio na sua abertura. E toda vela que não deixa pavio na sua abertura, ela é um segurança. Então, ó, vela verde que não deixou pavio na parte de baixo, dessa vela verde para trás, toda a liquidez de venda. E o que seria a liquidez de venda? Seria todo o pavio do fechamento. No caso, essa primeira não deixou liquidez, essa segunda já deixou. Então, essa liquidez de venda
No futuro, quando o mercado estiver descendo, ele vai vir buscar essa liquidez. A gente tem o que também? A gente tem essa liquidez. A gente tem essa liquidez por conta do gap, ó. A gente marca a abertura e ficou tudo isso para fora. A gente marca aqui, ó. Então ela tem uma liquidez de venda para ser buscada. A gente tem essa liquidez de venda também para ser buscada. A gente tem essa, e a gente tem aqui mais para trás também. A gente tem tudo isso de liquidez para ser buscada. Mas como aconteceu essa vela aqui que não deixou o pavio na sua abertura, ela vai bloquear todas essas liquidez. Tudo que tiver aqui, ó, tudo que tiver aqui atrás não vai ser mais buscado por conta de segurança. Segurança é como se fosse uma barreira. E dessa barreira ninguém passa. Então não adianta a gente ter padrão de venda tocando aqui no domínio de venda que não vai respeitar, porque o mercado não tem liquidez para venda, não tem interesse de venda, ele não está interessado no momento. E essa leitura que você tem que saber. Aqui a gente tem dois filtros de entrada para você não operar. Não tem liquidez para venda e esse pavio de venda ele já foi retirado aqui atrás. É como se fosse esse pavio não existe mais e também não tem liquidez de venda, então a gente não tem leitura nenhuma. Aqui ó, sua operação foi totalmente errada. E é por isso que eu falo, você tem que saber o motivo do seu loss e o motivo do seu gain também. Saber toda a análise completa por trás do gráfico. Porque se você não souber analisar tudo isso, vai ser loss atrás de loss. É claro, quando você está começando, você tem que ir aos poucos. Mas também é como se fosse um jogo de basquete. Não existe nenhum time de basquete que não toma cesta. É inevitável. O loss você vai tomar. E como você está no começo, você vai tomar muito loss. E é por isso que você tem que operar na conta demo primeiro, para adquirir todos esses conhecimentos, todos esses filtros de entrada, para você ter uma leitura do gráfico melhor, para você saber o que está fazendo, saber o que você está ganhando e também melhor ainda saber o que você está perdendo. Como eu falei, o loss vai ser o seu melhor amigo, vai ser melhor do que o seu gain. Porque o gain, muita gente vai ficar feliz porque acertou a análise. Mas também essa mesma pessoa que ficou feliz porque acertou a análise, ela não vai corrigir esse gain porque deu vitória. E ela vai ficar triste pelo loss porque deu derrota. Mas na verdade é o oposto, você tem que saber corrigir tanto a leitura que der gain, tanto a leitura que dá vitória e tanto a leitura que te der derrota. Como eu falei, é como se fosse um jogo de basquete. É impossível você não tomar loss, mas é possível você adicionar filtros de entrada. E esses filtros de entrada, conforme você for aprendendo o operacional, você vai conseguir diminuir o seu loss e aumentar a sua assertividade e consequentemente aumentar o seu lucro. Se você gostou dessa aula, clica no primeiro link da descrição para ter acesso a todas essas informações que eu tenho. Porque essa é a diferença de você para mim, que eu tenho acesso à informação, você já não tem, você tá tomando loss e não tá sabendo o motivo, e é por isso que eu quero te ajudar. E uma outra informação muito importante, crie uma conta aqui na Kotix e faça seu depósito clicando no terceiro link da descrição, que somente com isso vai estar me ajudando muito. Bora à próxima aula e tamo junto!